Olá, meu nome é Gabriel Arantes e hoje eu estou aqui com Pedro Augusto Arantes Bernardes, bacharel em filosofia pela Faculdade Deoniana de Taubaté, São Paulo, e discente do primeiro ano de teologia também pela Faculdade Deoniana de Taubaté, São Paulo. E hoje estamos aqui com ele para falar de um tema ao qual ele tem até uma pesquisa, um trabalho inteiro que ele formulou, e é o respeito à dignidade dos seres e da pessoa humana. Então, Pedro, para começarmos a nossa entrevista, o que fundamentaria o conceito de dignidade humana? O que é a dignidade humana? Então, boa noite, Gabriel. É uma alegria conceder essa entrevista. Em breves palavras, o conceito de dignidade da pessoa humana refere-se a aquilo que é assegurado à pessoa simplesmente pelo fato de ser pessoa. Ele tem uma fundamentação filosófica no conceito de pessoa, formulado por Boécio de Roma, e tem uma fundamentação jurídica no tratado conhecido como Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinado em 1949, no pós-Segunda Guerra. E Pedro, quando a gente aborda esse tema da dignidade humana, nós puxamos muito para o lado do próprio ser humano como pessoa. Mas em que se respalda esse conceito de pessoa? O que é uma pessoa? O conceito de pessoa, segundo Boécio de Roma, que é quem cunhou a definição que permanece até hoje, é substância individual de natureza racional. Persona est definitio naturae rationabilis individua substantia. Este conceito ele surge no panorama dos grandes debates da primeira era da filosofia cristã, quando se questiona o que ou quem é o Cristo, se ele seria totalmente humano, se ele seria totalmente divino, parte humano, parte divino. Então, Boécio formula este conceito, que é o conceito de pessoa, para dizer que o Cristo é uma unidade, como diz também as definições dos primeiros concílios cristãos, sem mistura nem confusão, mas uma perfeita união. Então, a pessoa é uma perfeita união. No caso do Cristo, que estava em jogo, ele é uma pessoa divina. 100% Deus e 100% homem, diríamos em linguagem contemporânea. No nosso caso, nós somos pessoa humana. Unidade substancial e indivisível de corpo e alma. E a respeito da incompreensão e do desrespeito dessa dignidade, em outras palavras, mesmo que as pessoas sejam partícipes dessa dignidade, por que as pessoas ferem essa dignidade? A razão primeira e mais simples é porque elas não são conscientes do seu valor e da sua própria dignidade. A outra é que, como o ser humano antropologicamente é constituído por um corpo material e alma imaterial, quando se agride o corpo naqueles bens que são básicos a ele, como alimento, saneamento básico, água potável, moradia, ou quando se agride a alma, e aqui entendemos alma por capacidade intelectiva, como a supressão das liberdades, a imposição de consciência, e, enfim, nós estamos agredindo a dignidade da pessoa humana. Se antes eu te questionei sobre o porquê ferimos mutuamente nossa dignidade, agora eu te pergunto: como se reverte minimamente a situação? Como é possível garantir a dignidade das pessoas? A dignidade das pessoas, diferentemente do que se pensa, ela não pode ser garantida simplesmente por uma lei, porque leis são abstrações, né? Uma lei, ela é formulada, mas não necessariamente ela refere-se a uma verdade. Não necessariamente ela obrigatoriamente é colocada, é posta em prática. Então, o primeiro passo para a gente reverter o quadro das agressões à dignidade da pessoa humana é que todos nós, à medida do possível, tomemos consciência do nosso valor e da nossa importância. O segundo é a luta por aquilo que é próprio e inerente a essa dignidade e que já está descrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
que é aqueles itens que eu acabei de dizer, né? Respeitar a pessoa nas suas necessidades de subsistência materiais, mas também naquelas necessidades de subsistência imateriais, garantir-lhe o respeito a isso. Na sua reflexão, Pedro, você citou que não pode ser garantida a dignidade do ser apenas por uma lei. Agora, adentrando nessa discussão a respeito da garantia da dignidade humana pela lei, temos, por exemplo, a ideia muito extremista de Thomas Hobbes a respeito da perda da liberdade humana por um governo autoritário, mas em prol da ordem e do respeito à dignidade humana. O que você pensa? O que poderia ser falado a respeito de conceitos assim, extremamente coletivistas, da perda da liberdade pela dignidade? Bem, Thomas Hobbes, ele se insere na discussão dos filósofos contratualistas, ou seja, é a preocupação de três grandes pensadores, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, de apresentar um contrato social, ou seja, uma espécie de lei vigente que faz com que todos nós possamos viver numa mesma sociedade, numa espécie de respeito ao pacto social. Desse modo, de fato, parece que ele procura garantir a dignidade da pessoa humana através da aplicação ou da imposição de uma lei. Contudo, como eu disse, leis são abstrações, né? Elas não são a realidade. Como recorda o grande pensador Aristóteles, a realidade sempre se impõe. Ela é maior e mais forte do que a mera abstração. Desse modo, nós temos nos contratualistas isso que não é de tudo incorreto, mas que não é plenamente aplicável assegurar a dignidade das pessoas através desse meio, né? Simplesmente da formulação da lei. Até porque a discussão acerca da pessoa humana é uma discussão muito mais antropológica e metafísica do que ético-moral, ou seja, legal, propriamente dito. Desse modo, nós não podemos assegurar a dignidade da pessoa humana apenas dizendo num pedaço de papel que nós vamos assegurá-la. Nós precisamos assegurá-la primeiro na prática, né? Primeiro no dia a dia, para que depois então possamos levar e construir a teoria. E como fica a dignidade do que é intangível? Bem, a dignidade do que é intangível, no caso da pessoa humana, refere-se à sua constituição. Se lembrarmos da definição de pessoa, substância individual de natureza racional, substância individual refere-se ao corpo material, essa capacidade de substancialidade, de existir por si. Já a natureza racional, a alma imaterial. Portanto, aquelas capacidades que são intangíveis. Desse modo, assegurar a dignidade da pessoa humana através daquilo que é intangível, é assegurar o respeito às suas capacidades intelectivas, sobretudo ao exercício da sua liberdade, que em última análise é próprio da mente, é próprio do intelecto. Como diria um pensador contemporâneo, Viktor Emil Frankl, até mesmo numa cela do pior dos campos de concentração, o ser humano continua e permanece sendo livre. Mas numa outra situação, não tão extrema assim, podemos afirmar que assegurar aquilo que é intangível à pessoa é assegurar o seu direito de conhecer, de pensar, de expressar-se, de ter uma fé, de exercer a sua liberdade dentro de parâmetros, né, que são necessários. É isso. Você citou a Você citou esses parâmetros, ao qual, nessa reflexão, você citou esses parâmetros ao qual a dignidade humana ela pode ser inserida. Mas quais seriam esses parâmetros? Em outras palavras, o que limitaria, entre aspas, essa dignidade, essa liberdade, se é que ela pode ser limitada?
Não, os parâmetros eles se referem apenas à liberdade. A dignidade não necessita de parâmetros porque ela é ontológica, ela é própria do ser. Pelo simples fato de você ser um ser humano, você possui uma dignidade única, irrepetível, inalienável, que não pode ser tirada por nada. Ainda que tentássemos ferir, não conseguiríamos feri-la por completo, mesmo num campo de concentração, mesmo na pior das situações possíveis e imagináveis a um ser humano. Agora, os parâmetros da liberdade são aqueles ligados à própria constituição do homem. Já os parâmetros da dignidade são aqueles inerentes ao homem em si mesmo. Hoje, nós temos, por exemplo, nas situações de fábricas e indústrias, como você mesmo havia citado, acho que muito anteriormente, essa questão a respeito da desigualdade do ser. Nós, nas fábricas, nós temos uma rotina de trabalho que quase escraviza as pessoas. Como essa objetificação do ser fere a dignidade da pessoa humana? Eu diria que o trabalho nas fábricas é uma das coisas que menos fere. Poderíamos pegar outras realidades muito piores, como, por exemplo, a prostituição, o tráfico de seres humanos, enfim. Então, toda situação que não coloca o ser humano no centro, mas coloca algo no lugar dele, é uma situação que fere a sua dignidade. Né? Nós vivemos hoje no sistema neoliberal, capitalista, que coloca o dinheiro no lugar do ser humano. Outros vivem a experiência do socialismo, do comunismo, do comunitarismo, que coloca a coletividade no lugar do ser humano. E se isso fere a sua substancialidade, ou seja, se isso fere a sua forma, isso fere a sua dignidade, né? Por um lado, você tem, então, no sistema neoliberal, na ideologia neoliberal, no sistema capitalista, ferir a dignidade humana colocando o dinheiro acima das capacidades. E no sistema, na ideologia comunitarista, do sistema socialista e comunista, você tem o ser humano deixado de lado em nome da igualdade, da coletividade. Então, é preciso respeitar o ser humano em si mesmo, né, naquilo que ele é. Com isso, eu também não estou condenando um ou outro sistema, mas estou apenas apontando que são duas facas do mesmo gume, no sentido que ferem as capacidades da pessoa humana, como a própria história comprova. De um lado, imposições ideológicas, do outro, imposições físicas e materiais. E dos dois lados, um erro profundo. Você cita a sua reflexão agora nessa. Estou utilizando muito esse termo, você cita em sua reflexão, mas agora, nesta última resposta, você cita em sua reflexão a necessidade de uma, como é que eu posso dizer assim, uma atenção ao ser individual. Quando a gente aborda o tema da dignidade humana, nós puxamos muito para esse lado do próprio ser, tanto que a gente fala da pessoa humana em si, a gente não fala da pessoa, fala da pessoa humana em si. Em que se respalda, em que se fundamenta um conceito chamado pessoalidade, que diz exatamente isso sobre o próprio indivíduo. Bem, pessoalidade fundamenta-se no conceito mesmo e próprio de pessoa. Como já disse, a definição é substância individual de natureza racional. Por substância individual, nós entendemos a forma e a capacidade de existir por si mesmo, por natureza racional, a sua capacidade inteligível, por substância individual, o corpo, por natureza racional, a alma. Contudo, ainda que por razões teóricas nós separemos, em razões práticas, nós poderíamos afirmar muito tranquilamente que essa separação, ela inexiste. Nós separamos para que sejamos capazes de explicar, contudo, em si mesmo, essa separação é meramente abstracional, que a pessoa é, no fundo, uma unidade. Então, a substancialidade, ou como você preferiu chamar, pessoalidade, está na primeira parte da definição de pessoa. É essa capacidade de existirmos por si, de termos uma singularidade,
de ter uma individualidade, uma autonomia. Se pegássemos um conceito profundamente filosófico, uma incomunicabilidade do ser. Então, centra-se na primeira parte da definição do termo pessoa. Até agora nós falamos não, até agora nós falamos muito sobre a questão do cumprimento e da importância da dignidade humana. Mas e exemplo das criaturas não humanas, criaturas irracionais? A respeito, por exemplo, de seres como ovelhas ou outras criaturas que não são racionais. Como se exerce a dignidade de criaturas irracionais não humanas? Bem, a pergunta é muito boa, ainda em tempos onde nós passamos por um desrespeito contínuo das dignidades. E ela é fundamental para refletirmos. Veja que na concepção cristã, sobre a qual fundamenta-se o conceito de pessoa, todos os seres são dotados de uma dignidade, porque todos os seres participam, em menor ou maior grau, do mesmo ser que é Deus, né? Do ser por excelência que é Deus. Então, cada ser participa desse ser por excelência de uma forma única. Aos minerais é dada existência, aos vegetais existência e vida, aos animais existência, vida, sentimento. Pulemos do ser humano e aos anjos é dado esta capacidade da inteligência. Podemos afirmar, então, que no ser humano nós encontramos tudo aquilo que existe na natureza. Nós diríamos, o ser humano é um microcosmos do universo. Nele encontramos tudo o que há. Como diz aquele pensador ateu, Carl Sagan, nós somos criados da poeira das estrelas. Isso não está errado, porque em nós habita tudo aquilo que existe na ordem da criação. Portanto, as outras coisas só têm dignidade à medida que nós somos possuintes dessa dignidade. Porque se só podemos assegurar a dignidade aos nossos semelhantes, só podemos assegurar a dignidade às coisas criadas, se antes nos reconhecermos os mais dignos de toda a obra da criação, menos dignos apenas do que o Criador. Portanto, é dever do ser humano cuidar da casa comum. Hoje não falamos mais em humanismo integral, mas falamos em uma capacidade ecológica integral, de respeitarmos todos os seres. Mas respeitamos todos os seres não porque estamos no mesmo nível deles, mas porque estamos num nível superior. Quando rebaixamos a dignidade humana, além de não respeitarmos os nossos semelhantes, também não respeitaremos os outros seres. Ou como diria o grande pensador inglês Gilbert Keith Chesterton, onde quer que haja adoração de animais, ali há sacrifício humano. E agora, a respeito da maleabilidade de interpretação da dignidade da pessoa humana. Essa pergunta, ela em si, falando assim, ela é muito vaga, mas nós podemos dizer que se este é um conceito criado para garantir a dignidade da pessoa humana, até agora nós viemos falando muito sobre a dignidade da pessoa humana, a dignidade dos seres, mas se este conceito é criado para garantir a dignidade da pessoa humana, o contexto de sua criação foi este, então por que é tão fácil projetar valores divergentes a esse conceito? A exemplo, nós temos, por exemplo, uma briga que aconteceu no STF, por exemplo, sobre a utilização de células-tronco em embriões. De um lado, eles falavam do respeito à dignidade humana da mulher como mãe, e do outro lado, do respeito à dignidade humana do feto como uma possível vida. A que se deve essa maleabilidade e por quê? Como ela pode ser trabalhada? Bem, ela se deve a um perigo claro de que, se eu questiono o valor da vida, fica difícil para mim colocar parâmetros e obrigar os outros a também respeitarem essa vida. O feto, ele, ainda que
acho que não é geneticamente, mas ainda que geneticamente fosse possível afirmar que ali não há um ser humano, ali há pelo menos um ser humano em potência, porque um feto não vai crescer e transformar-se num iPhone. Ele vai crescer e transformar-se numa pessoa, um ser humano. Portanto, ali existe um ser humano em potência. Mas eu já acredito que ali existe um ser humano em ato. É isso também que acredita o Pacto de São José da Costa Rica, do qual boa parte das nações do mundo, inclusive aquelas que infelizmente promovem o aborto, são signatários. Então, existe de fato uma maleabilidade no conceito, mas ela é fruto muito mais de uma visão ideológica e ativista do que do, do que do conceito em si mesmo. Pedro, infelizmente chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaria de muito te agradecer por essa entrevista. Eu que agradeço, Gabriel. Muito obrigado pela oportunidade. Que busquemos sempre, com nossos atos, respeitarmos a dignidade. Primeiro, nos reconhecendo dignos, seres de valor, seres possuintes de um valor único e que por isso mesmo deve ser respeitado. E depois respeitando os nossos semelhantes. Mas o respeito aos nossos semelhantes começa numa atitude muito básica, arrumando a cama. Como diria o grande pensador e psicólogo canadense Jordan Peterson, não adianta eu querer mudar o mundo se antes eu não arrumo a minha cama. Então, talvez o primeiro grande ato da dignidade humana seja arrumar a cama. O segundo, ajudar aqueles que estão próximos. E aí sim podemos pensar em lutas maiores, no bem da comunidade, no auxílio aos pobres e necessitados, naqueles que têm a sua dignidade solapada por um sistema injusto e agressivo. Então, acredito, Gabriel, muito nisso e que todos possamos cada vez mais trabalhar no sentido de ganharmos consciência disso. E se damos valor à dignidade da pessoa humana, damos necessariamente valor à vida e lutaremos necessariamente por uma questão não meramente religiosa, mas de lógica e coerência pela vida humana, desde a concepção até a morte natural. Muito obrigado, Gabriel, pela oportunidade. Bom, foi isso e assim encerramos a entrevista de hoje.